Bom dia, pessoal do nono ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nossa prova está chegando, em breve faremos nossas avaliações, primeiro nosso simulado, depois a prova presencial, né, que vocês já sabem que vocês vão fazer, e por último, quem não passou, né, em uma das duas, quem tirou uma nota baixa, vai ter a chance maravilhosa de recuperar uma das notas. Mas lembrem-se que só dá para recuperar uma. Não dá para tirar nota baixa nas duas, tá, pessoal? Tentem tirar uma nota boa. Tentem se esforçar para tirar uma nota muito boa no simulado, que tá fichinha, tá muito fácil. Muito fácil. Então, na última aula a gente fez uma revisão sobre sujeito, né? Vocês já sabem que os assuntos vão ser sujeito, mais especificamente o quê? Os tipos de sujeito, tá? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, implícito ou desinencial e oração sem sujeito, tá? Vão cair essas coisas, nada mais do que isso, coisa simples, coisa básica, tá? Sobre verbo, tá? Que é a de hoje. Vamos ter verbo e também vamos ter período composto por coordenação. A gente ainda tem acho que mais uma ou duas aulas antes do simulado. Então vai dar tempo da gente dar as três revisões, tá? Hoje a gente vai revisar o verbo, tá? Verbo, o que vai cair? Vai cair a parte de modos verbais e tempo verbal, tá? Tempo, se é pretérito, presente ou futuro. E os modos verbais, que é o indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? É só isso que vai cair, não vai cair nada mais do que isso. Não vai cair vozes, não vai cair esse tipo de coisa, tá? Então vai ser simples. Não, só vai cair o conteúdo que a gente estudou. Simplesmente isso. Não vai cair nada fora disso, tá? Por mais que eu sei que vocês sabem conteúdo a mais do que isso, mas só vai cair esse tipo de conteúdo. Só o conteúdo que a gente estudou nesse bimestre, tá? Nesse primeiro bimestre. Então, para começar, o verbo, todo mundo sabe que o verbo é uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado, né? Um estado, como uma pessoa, como algo está, tá? Como algo está. A gente sabe que o verbo ele tem três modos verbais que a gente chama, né? O modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Primeiramente, o modo indicativo, o que é que ele transmite, o que é que ele expressa? O modo indicativo ele transmite uma ação certa e real, tá? A pessoa que está falando tem certeza, ela tem segurança que aquilo aconteceu, acontece ou vai acontecer, tá? A pessoa que está falando tem certeza. Isso significa que vai acontecer de certeza? Não. Significa que aquela pessoa que está falando tem essa certeza, tá? Então é isso. Quais são os tempos verbais que a gente tem no modo indicativo? São seis. Vocês lembram? Tá, vamos lá. Vamos ver de um por um. Temos o presente do indicativo, tá? O presente do indicativo, que é o quê? Que acontece no momento da fala, tá? O presente do indicativo, ele acontece no momento da fala. Indica uma ação que está ocorrendo enquanto eu estou falando, tá? Ele também indica uma ação habitual, algo que acontece com frequência, tá? Uma característica do sujeito. Um estado permanente, algo que é, sabe? Algo que é, não algo que está acontecendo. Então, quer dizer, ele indica tanto algo que está acontecendo quanto algo que é, tá bem? Aí a gente tem o pretérito imperfeito, tá? O pretérito imperfeito se refere ao quê? Se refere a um fato que aconteceu no passado, tá? O pretérito imperfeito aconteceu no passado, mas que não foi completamente terminado. Aconteceu no passado, mas não foi completamente terminado. Esse é o pretérito imperfeito. Exemplo de frase com pretérito imperfeito. Eu fazia patinação artística. Por exemplo, essa frase aqui. Eu fazia patinação artística, tá? É o pretérito imperfeito. Eu comia um sorvete todos os domingos.
Comia é o quê? Pretérito imperfeito. Ele estudava francês e alemão. Estudava aqui é o quê? Pretérito imperfeito, tá? Lembrem-se das conjugações. Temos o singular e temos plural, tá? E as pessoas do verbo também. A gente tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, tá? Muito simples, muito fácil, né? Então, o pretérito imperfeito ele se refere a uma ação, um fato, né? Um fato que aconteceu no passado, mas que não foi completamente terminado, tá? É isso que ele indica, é isso que ele traz para nós, é essa a indicação que ele dá, tá? Depois de pretérito imperfeito, a gente tem mais o quê? O que é que a gente tem mais no pretérito imperfeito? Deixa eu ver aqui. Pronto, a gente tem o pretérito perfeito. Além do imperfeito, a gente tem o pretérito perfeito, que ele é usado para quê? Usado para indicar uma ação que ocorreu num determinado momento do passado, que ela ocorreu. Ela aconteceu, diferente da outra, que ela ocorria e foi interrompida, aqui ela ocorreu, ela aconteceu, tá? Ela aconteceu, algo que aconteceu. Por exemplo, eu comprei esta blusa na semana passada. Ó, esse exemplo aqui. Eu comprei esta blusa na semana passada. É o que? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito do indicativo. Eles esperaram por você durante 2 horas. Também pretérito perfeito do indicativo. Agora vamos ver o pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito do indicativo, ele é usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Ele também pode indicar um acontecimento situado de forma incerta no passado, tá? De forma não tão certa, assim. Então, quase certa. Aqui é aquele exemplo que eu disse que ele não é tão perfeito. Por isso que a gente tem tantos tempos verbais diferentes, né? Vamos ver aqui os exemplos para ele. Ó. Quando notei, a água já transbordara da banheira. Esse é o que a gente menos usa. Ó. Quando notei, a água já transbordara. Tá? A água transbordara. Ela transbordara. Com o olhar triste, explicou a todos que regressara a casa. Tá? Regressara, voltou, né? Vamos ver agora o tempo verbal do futuro, para a gente poder terminar o indicativo, senão a gente vai passar o tempo todo só falando do indicativo. Futuro do presente do indicativo, ele se refere a um fato que acontecerá, tá? Acontecerá ainda, no momento posterior ao discurso. Ele vai acontecer depois do que eu estou falando, tá? Por exemplo, caminharemos 40 quilômetros no percurso de amanhã. Caminharemos, a gente ainda vai caminhar. Eles chegarão ao Rio daqui a 2 dias. Eles chegarão ao Rio daqui a 2 dias. Eu irei ao médico após o fim do expediente. Irei, eu ainda vou ao médico após o fim do expediente, tá? E agora, por último, o último tempo do indicativo é o futuro do pretérito. O futuro do pretérito ele se refere a um fato que poderia ter acontecido depois de uma situação passada, tá? Ele poderia ter acontecido depois de uma situação passada. Ele é utilizado também para indicar uma ação que é consequente de outra, ou seja, ela é uma consequência, ela se encontra condicionada, ela precisa da outra ação, tá? Ela expressa surpresa, indignação, tá? Confere
uma forma mais bonita de fazer pedidos, tá? Os exemplos que a gente tem, ó. No início do dia, ninguém podia imaginar que havia um incêndio. No início do dia, ninguém podia imaginar que haveria, desculpa, eu falei haveria um incêndio. Haveria, tá? Poderia haver, ou seja, condicionado a alguma coisa, né? Eu tocaria guitarra num conjunto, ó, agora vem a condição, se tivesse essa oportunidade, tá? Temos a condição, tá? E o modo subjuntivo, pessoal, agora vamos ver o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele transmite uma ação possível, algo possível, tá? Porém, incerto. Ele transmite a incerteza, a dúvida. Ele exprime uma ação sem precisão, tá? Uma ação imprecisa, uma possibilidade, tá? Ele expressa possibilidade. Os tempos verbais que a gente tem no subjuntivo são presente, pretérito imperfeito e futuro, tá? Presente, pretérito imperfeito e futuro. Esses daqui são os principais. Tem outros, mas vamos se focar nesses daqui, tá? Que é os que a gente estudou. O presente do subjuntivo, ele pode indicar uma ação presente ou futura, tá? Ó, o tempo aqui, apesar de ser o tempo presente, ele também pode indicar uma ação futura. E ele é usado para indicar desejos, hipóteses e suposições, tá? E suposições. Exemplos aqui. O treinador quer que eu faça parte do time. O treinador quer que eu faça parte do time. Que eu faça. Lembram? É aqui no subjuntivo que a gente tem aquela partícula que antes. No presente subjuntivo a gente tem o que antes. Que eu faça, que tu faças. Que ele faça, que nós façamos. Tá? Tomara que ele espere por mim. Tomara que ele espere por mim. Vamos agora ver o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele é utilizado para quê? Para expressar desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros, tá? Ele pode indicar uma ação presente, passada ou futura. Presente, passado ou futuro. Exemplo aqui que a gente tem. Aqui é o se, tá? No outro a gente tem o que, aqui a gente tem o se. Eu iria ao evento se eu estivesse disponível, mas não estou. Se você comprasse os presentes, eu teria mais tempo para a decoração da festa, tá? Simples, fácil e claro. E agora, por último, o outro tempo que a gente tem é o futuro do subjuntivo. Ele indica uma ação que ainda não aconteceu no futuro, mas que poderá acontecer. Poderá acontecer. Expressa o quê? Expressa uma eventualidade e possibilidade, tá? Uma coisa que é eventual e possível. Eventualidade e possibilidade. Frases com o verbo no futuro do subjuntivo. Vamos ver exemplos. Apenas poderei sair quando ela chegar. Quando? Aqui a gente tem a partícula quando. Quando ela chegar. Outro exemplo. Por favor, me avise quando eles estiverem disponíveis. Quando eles, tá? Quando. Sempre a gente vai ter o quando aqui, tá bem? Agora vamos ver o que? Vamos ver o modo imperativo, tá? O modo imperativo, ele transmite uma ideia de ordem, um pedido, um conselho, tá? A pessoa que está falando exige algo. Ela exprime o que ela quer que outra pessoa faça, tá? Aqui a gente tem o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Isso daqui é muito fácil. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. O imperativo afirmativo, ele expressa uma ordem, um pedido, um conselho, um convite através do quê? Através de uma afirmação, tá? Se eu digo, façam silêncio, por favor.
se eu falo essa frase. Façam. Façam é o que? Está no imperativo. Imperativo afirmativo. Saia daqui imediatamente. Tá? Pede o teu cartão de visitante ao porteiro. Tá? Estou afirmando um pedido ou uma ordem. Tá? E o negativo. Qual a diferença do afirmativo para o negativo? O afirmativo expressa através de uma afirmação, o negativo expressa através de uma negação, tá? Expressa o quê? Expressa um pedido, conselho, um convite ou uma súplica. Está suplicando algo. Exemplos. Não venha agora, por favor. Não venha agora, por favor. Não coma tão depressa. Não coma tão depressa. Não esperem por mim. Outro exemplo, tá? É isso, pessoal. A revisão de hoje, a aula de hoje vai ficando por aqui. Vejo vocês daqui a pouquinho e muito obrigado pela atenção. Lembrem-se de estudar, tá? Não se esqueçam disso. Lembrem-se de estudar. O simulado tá quase aí, tá? Valeu, pessoal.